Bem-vindos a mais uma análise econômica aqui da BTG Pactual Asset. E hoje com o nosso estrategista-chefe, Thiago Berriel, ele vai comentar os principais acontecimentos macro que tiveram influência nas últimas semanas. Berriel, obrigado, bem-vindo. Vamos começar falando de Brasil, né? A gente viu aí nas últimas semanas aí de junho, começo de julho, um impacto forte nas NTs e NBs, em que a taxa superou aquele IPCA mais 6,5, que é uma taxa bem alta aí, historicamente, que a gente viu algumas vezes apenas, e o dólar passando 5,70. Como é que você viu esses dois movimentos e o que você espera para frente? Vamos lá. Os dois movimentos, eles são a consequência da mesma incerteza, da mesma confusão e da mesma ansiedade nos mercados, tá? A gente teve, então, o dólar depreciando, as NTNBs abrindo, a parte do pré, a curva pré também abrindo, né? A gente teve a parte curta do pré abrindo bastante, a parte média, a parte longa. A gente teve um aumento de prêmio de risco geral no Brasil. A grande questão é o que teve de tão diferente que fez com que a gente entrasse nessa dinâmica tão repentina e tão violenta nesse último mês. Houve um aumento da incerteza com relação, principalmente, à disposição do governo de gerar cortes no orçamento necessários para a gente ter no lugar os pilares do arcabouço fiscal, né? A gente sabe que o arcabouço fiscal tem dois pilares. Um é entregar a meta e o outro é a regra de crescimento real dos gastos públicos, tá? Numa definição bem específica lá. Esse ano a gente já modificou as metas. Então esse pilar do arcabouço já está meio, o pessoal já duvida um pouco, né? Porque a gente já fez uma alteração nesse pilar. Então a gente altera o número, toda vez que a gente altera uma promessa, essa promessa tem um pouco menos de credibilidade. Mas a regra de gastos é onde a gente realmente ali tem uma restrição. Em algumas falas, principalmente do presidente Lula, o mercado começou a questionar a disposição, se haveria disposição de a gente fazer os ajustes necessários para a manutenção desse segundo pilar, que é uma regra de aumento de gastos, da maneira como está definida na lei do arcabouço que foi aprovada no ano passado. No final, assim, e eu acho que essa incerteza é que levou a essa dinâmica de aumento de prêmio de risco e essa mudança de precificação no mercado, tá? Em adição a isso, a gente teve também algum ruído com relação à relação do Banco Central com o governo, mas eu não vi um ruído muito diferente do que a gente já vinha tendo, tá? A gente só viu isso de maneira mais explícita e mais frequente com as falas constantes do presidente da República. O ponto é que, assim, o discurso político muitas vezes é muito diferente do que você implementa na prática. E a gente viu nos últimos dias, acho que mais nos últimos 2 dias, uma volta atrás, não diria uma volta atrás, mas uma reafirmação da política pública que está dentro do arcabouço fiscal. A gente viu uma série de reuniões do ministro Haddad e outros ministros com o presidente da República e uma reafirmação de que eles vão cumprir o que está estabelecido no arcabouço de alguma maneira, de uma maneira crível. E o mercado tem arrefecido, uma vez está mitigado, outro pelo menos está mais clara essa disponibilidade de entregar o que está na lei. E, Berriel, então assim, a gente viu aí no começo de julho, então, alguns sinais mais estressados, o Haddad tentando fazer esse meio de campo, né, entre o mercado e o presidente para tentar acalmar os ânimos para que as taxas, de certa forma, fiquem mais normais. Aqui você atribui, qual é o movimento concreto que você entende que deveria ser feito, ou que pelo menos poderia ser feito, que acalmaria o mercado e que faria com que a taxa de juros futura baixasse, o dólar caísse e a gente tivesse um cenário de maior atratividade para ativos de risco? Tá. Então, assim, colocando um pouco mais luz no que eu falei, assim, acho que o importante a essa altura do campeonato é o governo entregar o que ele mesmo prometeu há pouco tempo atrás, que é o cumprimento da regra de crescimento dos gastos públicos, que está dentro do arcabouço, e a meta de primário, tá? O que isso significa em termos de contas públicas, de gastos, né? Aqui depende um pouco das hipóteses que você está fazendo. O que a gente viu esse ano foi um aumento muito violento, gastos com concessão de aposentadoria, de gastos de previdência e gastos de BPC, que é uma coisa muito estranha, porque
não é um gasto, o aumento de gasto não está relacionado só ao aumento dos benefícios concedidos, mas a um número muito grande de pessoas adicionais recebendo os benefícios. Isso não deveria ser uma coisa imprevisível, a gente não deveria ter muito mais gente disponível a receber o BPC num período muito curto. Então a gente tem que entender melhor. Então, a primeira coisa é, será que essa tendência de aumento do número de beneficiários da Previdência e do BPC vai continuar nessa tendência muito, muito alta? Eu acho que é improvável, e se continuar, eu acho que provavelmente tem alguma coisa errada. Então, você consegue desfazer um pouco desse excesso de gastos, revertendo uma tendência que não parece muito natural. Então, dependendo das suas hipóteses, em relação a essa trajetória de gastos com Previdência e BPC, a necessidade do contingenciamento é diferente, tá? Então, o que a gente precisa sempre precisa fazer algumas hipóteses como é que a gente vê para frente a evolução dos gastos. Mas uma sinalização de bloqueio / contingenciamento no relatório bimestral que a Fazenda tem que fazer no dia 22 de julho, perto de 20 bilhões de reais, seria um bom o suficiente para mostrar que a turma está séria em relação a entregar mesmo as metas dentro do arcabouço, tá? É óbvio que tem alguma incerteza, mas mostra que existe a disponibilidade e se acontecer mais alguma coisa, eles vão ajustando no meio do caminho. E para o ano que vem, a gente vai ter uma discussão de orçamento já a partir de agosto. O ministro sinalizou um corte de gasto em torno de 25 bi. Parece ser, dependendo também de uma série de coisas, o suficiente para a gente ter uma chance razoável de entregar o arcabouço ano que vem e, precisando, mostra uma disponibilidade de reação. Existe uma função de reação caso a gente tenha uma situação que aponte para um descumprimento do que está estabelecido no arcabouço. Isso eu acho que já acalmaria o mercado e geraria uma compressão nesses prêmios de risco. Maravilha. Só para a gente encerrar a parte de Brasil aqui, Berriel, a gente vale a pena mencionar, a gente viu na última reunião do Copom a manutenção da taxa em 10,5% e o mercado precificando eventualmente uma subida aí para começo do ano que vem. Como é que está a visão da BTG Asset para esse caminho de taxa de juros, aí sendo mais específico e curto prazista, para esse ano, para 2024? A gente vê ainda algum movimento na taxa de juros e precifica isso nas nossas análises para esse ano? Olha, é óbvio que é um ambiente em que as coisas vão mudando rápido, mas no cenário base, em que você tem não uma explosão desse prêmio de risco, mas um arrefecimento, eu acho que a gente vê, até pelas próprias indicações do BC, uma estabilidade na taxa Selic em 10,5% até o final do ano, como cenário mais provável. E, de novo, para a gente ver uma mudança para uma alta, eu acho que a gente tem que ter uma substancial deterioração, tanto nas expectativas de médio prazo, ou algum outro fator aí. Eu acho que não é uma mudança marginal. Eu acho que tem que ser uma solidificação de um nível de prêmio de risco muito, muito maior. Maravilha, Berriel. Então vamos falar um pouco do mercado americano, a gente mudar aqui a nossa chave. Nos Estados Unidos, vamos falar um pouco de eleição. A gente viu aí no mês passado o primeiro debate antes das prévias, o que não é comum, entre o Biden e o Trump. E o Biden claramente não foi tão bem, e isso começou a ficar claro aí nas pesquisas seguintes de intenção de voto. Como é que você vê hoje o cenário eleitoral americano e se isso tem algum impacto aqui para a gente, seja um vencedor ou outro, ou qualquer mudança nessa corrida agora? Olha, então, as implicações da corrida eleitoral ali são muito mais as implicações sobre as diferentes políticas públicas a serem implementadas. Eu acho que essa é a grande questão. Acho que o que a gente tem aqui é, a agenda de cada um dos candidatos, 2, se essas agendas vão ser implementadas ou não. Tá? Então, tem vários passos de incerteza no meio do caminho. Quando você olha o programa de governo do Trump na parte econômica, ela parece ser muito inflacionária, porque é uma combinação de restrições à imigração. Se a gente lembrar, a mão de obra da imigração e a quantidade de imigrantes que tem sido muito alta nos Estados Unidos é um fator que cria um hiato, né? Uma reserva, é um choque de oferta na economia americana. É desinflacionário. É desinflacionário, permite que a economia cresça sem gerar pressões nos salários e sem gerar uma dinâmica de aumento de preços. Então, ele é contra a imigração, é mais inflacionário. É uma política de aumento de tarifas de importação que é diretamente inflacionário.
seja pelo canal imediato, né, dos preços que sobem, quanto de aumentando o poder de barganha das empresas americanas e para aumentar o seu próprio markup. Então são políticas que, se implementadas, talvez, muito provavelmente, tornem a vida do Fed mais difícil e tornem o processo de easing mais inconstante, mais lento e talvez mais curto. Tá? Então isso, obviamente, seria prejudicial para emergentes em geral, tá? Principalmente para a moeda. É um debate se isso seria inflacionário ou desinflacionário para economias emergentes, e o debate tem a ver com o efeito negativo na moeda versus um redirecionamento de comércio da Ásia, China principalmente, para outros lugares do mundo que não os Estados Unidos e Europa, que é mais ou menos o que a gente está vendo com os carros elétricos hoje em dia. Então tem um debate sobre inflacionário, mas claramente seria ruim para o câmbio. O Biden seria, acredito, ou uma outra versão do Biden, em termos de política econômica, eu acho que não seria muito diferente, seria uma continuação do que a gente está vendo, que é um nível em termos de tensão geopolítica alto. Esse decoupling e as tensões com a China eu acho que permanecem altas, mas a gente não teria esse redirecionamento de talvez mais uma onda de estímulo via corte de impostos, e certamente não teria essa discussão de tarifas, e a imigração seria um processo de acomodação mais suave. E só para a gente pegar esse link aí em relação às duas políticas públicas com a taxa de juros americana, hoje na banda aí de 5,25. Você vê espaço ainda esse ano para corte de juros e uma certa manutenção num patamar elevado à espera de quem vai ser o novo presidente? Como é que é a sua visão para a taxa de juros americana e esse início de ciclo de corte que vem sendo precificado? A gente viu um processo de suavização. Quando a gente olha o último ano, a gente viu um processo de suavização nos primeiros 6 meses, na segunda metade do ano passado, e a gente viu números muito fortes, tanto de atividade quanto de inflação, no primeiro tri desse ano, e uma volta. Quando a gente olha os períodos mais de baixa frequência, períodos mais longos, a gente vê que a economia está desacelerando. Tá? Mesmo o mercado de trabalho, ele está mais lento, consumo, retail sales, ele está mais fraco. E a gente está vendo a inflação se comportando relativamente bem, convergindo de volta para os níveis que estão de acordo com o mandato do Fed. Nesse cenário, na manutenção desse cenário, eu acho que caberia ao Fed cortar em setembro e não dando problema na eleição, não tendo uma reviravolta, não tendo um sacolejo muito forte, nem uma visão muito clara de como serão implementadas possíveis mudanças de política, a gente poderia ter um segundo corte em dezembro. O risco nessa história toda é como é que esse processo eleitoral vai se desenvolver. Birrell, para a gente encerrar aqui, na nossa última parte, queria trazer um pouco da sua visão para a Europa. A gente está vendo aí eleições no Reino Unido, eleições na França, com uma tendência de que o vencedor vá para uma política de maiores gastos, né? Como é que você está vendo esse movimento e se isso tem impacto na nossa economia? Eu acho que se discute muito como é que vão ser as políticas desses novos governos, né? Tanto no UK quanto mais à direita na França. Historicamente, você olha o programa, por exemplo, do partido de direita na França, o Renovação Nacional, ele tem muitos pontos que colocariam mais pressão sobre o déficit público na França. Do ponto de vista econômico, o primeiro ponto uma vez quando você está no governo, não é óbvio que você vai implementar tudo que você prometeu no passado, né? O custo de estar no governo e implementar uma política mais responsável cai sobre você mesmo. Então, primeiro a gente tem que avaliar se realmente vai ter uma mudança grande de política. A implicação de livro-texto de políticas fiscais mais expansionistas, caso aconteçam, seria maior dificuldade do processo desinflacionário e maior dificuldade da gente ver esse processo de easing de política monetária se dar, né, no UK e continuar na Europa. Na Europa eu acho que é um caso mais defendido, até porque a França é um de vários e ali a gente tem uma visão bem geral de que há espaço para mais cortes de juros nos próximos trimestres. No UK também, mas ali depende só deles. Então tem que analisar com mais cuidado, mas a princípio não deveria mudar o baseline econômico e o processo de flexibilização monetária que a gente vê ainda já começando nesse segundo semestre. Para o Brasil, as implicações disso são bem... óbvio que tudo tem importância, né? Um grande movimento de expansão fiscal no mundo seria preocupante,
Mas eu acho que a atenção maior é o que acontece nos Estados Unidos, isso é de primeira grandeza. Isso que afeta, né, diretamente não só o Brasil, mas todas as economias emergentes e a própria Europa e o UK. Maravilha, Gabriel. Obrigado pela sua participação. É um prazer. Essas foram as principais atualizações macro aqui da BTG Pactual Asset. Assista a gente nas principais plataformas de podcast e no YouTube.